E aí, tá iniciado aqui, tá gravando. Boa noite para vocês três. Boa noite, Ítalo, você chegou depois, já tinha desejado boa noite, pessoal. Pessoal, do jeito que eu tô vendo que a disciplina vai andar, eu vou basicamente apresentar a matéria nas aulas síncronas mesmo. Não tô conseguindo gravar. Então hoje, mais uma vez, vai ser uma apresentação do conteúdo que eu produzi, né, daquele modelo MIT de regime dinâmico. Então uma continuação da aula passada. E eu vou apresentar o conteúdo para vocês, ok? Antes de eu iniciar, vocês reviram o material da aula passada? Vocês tiveram dúvidas? Aqui eu vou dar uma revisitada rapidamente, né, para a gente refrescar a memória. Mas se tiver já dúvidas, antes de eu iniciar a nova matéria, vocês já podem perguntar, que não acumula. Às vezes um negócio fácil de eu explicar agora, aí esclarece muita coisa durante essa aula inteira. Se tiver, fica à vontade, tá bom? Seguinte, qualquer coisa também me interrompam, por favor. Mas eu apresentei esse conteúdo para vocês na aula passada. A gente falou lá de bobinamento, de tensões em ABC, no caso as tensões nas 6 fases, nas 6 bobinas, né, da máquina de indução trifásica, o MIT, no motor de indução trifásico. Aí eu dei um exemplo, peguei um caso, né, um fluxo só, a bobina de estator, a fase A dela, a fase A do estator. Pegamos essa bobina e estudamos o fluxo disso. Então isso daqui é o lambda AS, né? A gente viu para esse caso e depois generalizou isso daí para os outros fluxos. Escrevemos uma matriz de indutâncias. Depois dessa matriz de indutâncias, a gente consegue agrupar elas e reduzir a quantidade de termos. Vocês lembram que ficaram muitos termos? E a gente pegou e reduziu para escrever as tensões e fluxos no referencial de Clarke, né, que é o alfa-beta. Ok? Eu vou voltar, esse daqui é o material da aula passada. Eu modifiquei pequenas coisas nele na hora que eu estava montando os outros materiais. E eu preciso passar com vocês nessas modificações, ok? É bom que a gente vai dando uma revisitada no que a gente viu e não perde onde a gente quer chegar, né? O que a gente precisa, tá bom? Até então não tem nada de novo. Na hora que tiver alguma coisa de novo, eu vou falar para vocês explicitamente. Só vendo aqui nós temos a distribuição das 6 bobinas do nosso motor de indução trifásico. Essas são de estator, essas em azul, e essas são de rotor, essas daqui em vermelho. O rotor, ele gira. Então, se ele gira, as bobinas dele também giram. Então, nós temos um a mais aí para se tratar. As bobinas de estator, lembrem-se que elas não giram, elas são estáticas. O que gira é o ímã que elas produzem. Aqui, o ímã que elas produzem giram, as bobinas de rotor produzem ímã e esse ímã gira. Só que as bobinas também giram, ok? E elas são defasadas aqui de θr graus. Então, dependendo desse valor de θr, vai ter um valor, vai ter mais ou menos acoplamento de fluxo aqui entre as bobinas de estator e rotor. Ok, lembrado isso daí, a gente pega e escreve as tensões nessas 6 bobinas. Aí lembre-se que a gente tem a parte de um resistor,
uma tensão causada pela circulação da corrente nas bobinas. Essas bobinas são condutores, existe resistência, nem que seja baixa, mas existe. Então vai ter uma parcela da tensão ali naquelas bobinas que é devido a isso, e outra parcela é a variação do fluxo no tempo, né? Por isso daqui, qual lei de Maxwell que é? A primeira lei de Maxwell que a gente viu lá em Máquinas parte 1. Isso daqui tem fluxo variável no tempo, gera tensão induzida. Então a gente viu que o fluxo que é enlaçado pela bobina de fase A do estator, ele depende de todas as outras bobinas. Depende da própria bobina, né, da corrente que circula naquela bobina, e depende de todas as outras bobinas também. E é isso que está representado para vocês. Então a gente avaliou o que significa, o que representaria, né, para esse fluxo AS aqui, ó. O que significaria cada um desses termos. E a gente fez essa modelagem, ok? Aí eu não vou voltar, vou somente passar mesmo. Então vimos o que a corrente IAS gera sobre o fluxo AS. Vimos a IBS, a corrente da fase B do estator, gerando o fluxo da bobina da fase A do estator. ICS nessa mesma bobina. E a contribuição das bobinas de rotor para esse fluxo enlaçado na bobina de fase A de estator. Ok? Aqui nós temos alguma modificação. Eu coloquei apenas esse trechinho explicando melhor o que seria essas indutâncias, né? Só coloquei explicitamente isso. Foi uma modificação pequena. Aqui eu defino também o que seria essa indutância mútua entre o rotor e o estator. Então, a indutância que o rotor gera nas bobinas de estator, LSR. E essas foram as modificações, tá, pessoal? Bem sucinto aqui, né? Ali pra frente que tem coisas que vão influenciar lá nessa nossa aula de hoje. Aqui não houve modificações, né? Nossa matriz de indutâncias. Notem que é uma matriz 6 linhas por 6 colunas, 36 termos. Isso é muito termo para ser tratado. Então a gente buscou uma nova forma de reduzir essa quantidade de termos e agrupar esses termos. E existe essa forma através da transformada de Clark. Então vamos aplicar a transformada de Clark para esses parâmetros. Então aplicamos a transformada de Clark para os fluxos, né, de estator, e depois a transformada de Clark para os fluxos de rotor, e avaliamos os resultados. Com isso a gente obteve, né, tá até aqui escrito, o fluxo de estator em alfa beta. E também escrevemos aquela tensão, aquelas 6 tensões, em tensões de estator e tensões de rotor, ok? Até nesse daqui não tem nenhuma modificação, nesse daqui já tem. E o que é a modificação? Eu estou entrando para refrescar a memória, né, nesse slide, e para mostrar essas modificações, que isso vai fazer total influência na nossa forma de análise da aula de hoje. Lembrem-se, pessoal, que o nosso fluxo de estator, ele é uma indutância, né? Isso aqui vai ser chamado de indutância própria, vezes a corrente de estator.
nós estamos trabalhando por enquanto em alfa beta, tá? Então não vou ficar repetindo o alfa beta todo momento. Na hora que a gente mudar para DQ, aí eu atualizo essa informação e a gente conversa, mas estamos em alfa beta, tá representado aqui para vocês, ó. Mas voltando então, nosso fluxo de estator depende, é causado, né, pelas correntes, uma parte dele é pelas correntes de estator e uma parte dele é pelas correntes de rotor. E qual que foi a alteração que a gente fez? A alteração que a gente fez foi inserir esse apóstrofe aqui. Esse R ele já estava, expliquei para vocês, mas digamos assim, eu deixei mais claro agora para vocês sobre esse R. E agora nós introduzimos um apóstrofe aqui. E essa apóstrofe eu vou falar aqui embaixo para vocês. O R, vocês lembram de eu comentar que é a corrente de rotor no referencial de rotor. Eu trouxe aqui para vocês na aula de hoje essa figura, eu vou mostrar ela, depois eu volto e inicio esse slide de hoje. Olha só, se a gente coloca o nosso referencial de Clark, né, no estator, ele vai estar aqui, ó, esse de azul. Esse daqui vai ser utilizado para referenciar todas as bobinas de estator. É o que a gente fez na aula passada, tá nesse referencial aqui, para estator. Só que para rotor, olha só, nossa bobina de rotor tá aqui. Ele tem um referencial dele. E esse referencial é o alfa beta, só que colocado no rotor. Então nós temos, com os resultados da aula passada, né, nós temos o referencial alfa beta de estator, que a gente trabalha todos os dados, né, de estator. E nós temos o referencial alfa beta de rotor, que nós trabalhamos todos os dados de rotor. Ok? Então, pessoal, isso daqui que significa esse R. E eu coloquei explicitamente aqui para vocês, esse alfa beta de rotor, que antes ficou só falado. Ok? Agora vindo para essa alteração apóstrofe. O que significa isso, galera? Significa que é o seguinte, se nós estamos medindo as correntes de rotor, com esse apóstrofe, quer dizer que elas estão sendo medidas no rotor. É como se eu pegasse, por exemplo, nessa bobina e colocasse, para medir a corrente aqui, né, colocasse um amperímetro ligado em série nessa bobina. Então eu precisaria de ter acesso à bobina de rotor. Aí ele vai lá, ele está girando, eu chego e coloco o amperímetro e esse amperímetro vai medir para mim a corrente. Então eu estou medindo ela no próprio rotor, certo? Isso daqui faz diferença, porque a gente vai ver na nossa aula de hoje que eu posso transportar essa medição que é no rotor como se fosse representado no estator. Eu faço um transporte dessa medição, entende? Por que, pessoal, que a gente faz isso? Estou dando uma motivação de por que diferenciar isso nesse slide, por que a gente vai tratar tudo isso de forma diferente. Porque eu não tenho acesso ao rotor, ele está girando. Como é que eu coloco um perímetro nas bobinas dele? Não tem como. Nós não temos acesso ao motor de indução, ao rotor do motor de indução trifásico. Não tem como pegar essas medidas, não é fácil. Eu teria que criar mecanismos para poder girar junto e medir. Não é trabalho, não se faz isso. Porém, a gente vai ver que, vocês lembram que eu falei com vocês lá na primeira aula do semestre passado, quando a gente deu um overview de máquinas, que mostrei para vocês máquinas rotativas, máquinas estacionárias. Estacionárias é um transformador. A máquina rotativa, ela
É uma máquina elétrica também, só que com o eixo, no caso o rotor, girando. Só que ela tem primário e ela tem secundário. O primário é o estator, o secundário é o rotor. E eles têm relações entre um e outro. Então, por exemplo, uma medida que eu faço aqui, de acordo com o número de espiras dessa bobina e dessa bobina, eu consigo representar ela no estator. Aí sim, no estator, eu consigo medir com um amperímetro ligado ali em série com a bobina. Eu consigo pegar essa medida. Beleza, deu para entender qual que é a diferença? A gente vai ver isso, vai ficar mais claro. Eu vou retornar esse assunto, mas eu precisei então representar com esse apóstrofe que a corrente que eu estou medindo de rotor, ela está no referencial de rotor, através desse Rzinho que representa isso, e ela foi medida no próprio rotor, ok? Tudo que tiver esse apóstrofe vai ser medido no rotor. E é isso que eu cito aqui. Não sei se estão entendendo isso ainda, mas se não entender é só me pedir que eu explico de novo e a gente vai ver ali pra frente. Então, continuando o desenvolvimento, pessoal, aqui é a mesma coisa. Olha lá, representei o apóstrofe em todos os parâmetros de rotor, porque até então eu estou medindo no rotor. Eu estou considerando, não estou medindo, né? A gente não tem como, mas estou considerando que ele está sendo medido no rotor. Então, a resistência daquela bobina de rotor, ela está sendo medida no rotor. O fluxo ali, ele está sendo medido através do fluxo do próprio rotor, né? Das bobinas do rotor. A corrente que a gente viu, mesma coisa. Beleza? Então, está sendo tudo medido no próprio rotor. Fizemos os passos anteriores para as grandezas de rotor. Chegamos na tensão de rotor, em alfa beta, né? E chegamos no fluxo enlaçado de rotor, no referencial alfa beta. Fora isso, tem esse slide aqui, que eu não tinha adicionado na aula anterior e fez muito sentido eu ter adicionado ele nessa aula 1. Então, esse slide é novo para vocês. Todas as informações aqui são novas. O que eu faço aqui? Eu defino as indutâncias. Eu defino nomes para elas, eu defino as relações entre elas. Então, a indutância mútua, que a gente utiliza lá no referencial alfa beta ou alfa beta de rotor, tanto faz, ela é 3 meios daquela indutância que a gente viu aqui, ó. Essa indutância mútua de estator também, tá? Ou de rotor, tanto faz. Mas essa indutância como é que eu falo? Essa indutância em que a circulação de corrente naquela bobina enlaça fluxo naquela própria bobina, certo? É a corrente IAS que gera um fluxo lambda S. Tá vendo? É a mesma bobina da faseada estator. Então, a corrente mútua, a indutância mútua, ela é 3 meios dessa indutância que a gente viu ali agora, que eu acabei de falar para vocês. Isso daqui não é novidade, eu tinha colocado nos slides anteriores, mas como aqui eu estou definindo indutâncias, eu só passei isso daqui para cá. Essa é a indutância própria de estator, essa aqui é a indutância própria de rotor, notem o apóstrofe, tá? Aqui não tem apóstrofe, aqui já é transposto, não reparem como isso foi feito agora, porque eu falei com vocês, né? Grandeza de rotor, por enquanto está sendo tratado como apóstrofe. Só que aqui já está um resultado mais futuro. Não tem apóstrofe mesmo, tá certo. Aqui, pessoal, eu considero que em alfa beta, né, nós temos um número de espiras de estator, um número de espiras de rotor ali
para fazer os cálculos. Esse aqui é um número de espelho resultante, né? E com isso eu consigo definir que a indutância que estator gera sobre o rotor vai ser igual à indutância que o rotor gera no estator. Essas indutâncias estão expressas aqui, tá, pessoal? E aqui elas são iguais entre elas e elas têm relação com aquele LMS, ok? Vou até corrigir uma coisinha aqui. Vou fazer isso de uma vez. E elas têm essa relação através de NR sobre NS. Essa daqui é a equação. Se a nossa máquina não está desequilibrada, essas indutâncias vão ser parâmetros constantes, sabe? Elas não variam no tempo. Então é um valor constante. Sem excentricidade, eu mostrei para vocês também. Deixa eu falar de excentricidade, se não me engano, nessa aula. Não, no anterior. Aqui, ó. Isso daqui, o eixo não tá centralizado, tá vendo? O entreferro de ar, ele não é uniforme. Isso daqui é uma coisa, uma situação que tem excentricidade. Quando o eixo, quando o gap de ar, o entreferro de ar aqui, ele é uniforme, a gente fala que não tem essas excentricidades. O sistema está o melhor possível. Quanto mais uniforme for esse entreferro de ar, melhor. Então, assim, se esse entreferro de ar for direitinho, for uniforme, essas indutâncias elas são constantes. É isso que eu quis mostrar para vocês. Com isso, eu criei esse slide só para resumir. A gente vai ver que nesse modelo, né, que a gente está criando, todos os slides que eu passar para vocês, eles vão ter essa síntese aqui no final. Fica mais fácil para você identificar o que é importante, qual que é o resultado que a gente obteve. Então eu peguei as equações de tensão e fluxo que a gente obteve em alfa beta e só representei elas de volta aqui. Nenhuma outra novidade. Beleza? Fora isso, não tivemos nenhuma alteração a mais nesse slide da aula passada. Aí com isso eu só reforço com vocês, não tiveram dúvidas, tá tranquilo, posso seguir para começar a aula de hoje tranquilo, né? Tranquilo. Então tá joia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar, eu esqueci. Não, acredito que não. Lembrei que eu ia fazer. Só um instante, tá, pessoal? Vou levar a tarefa pra casa, não? Só consertar uma coisinha aqui. Não esqueço de fazer isso. Pronto. Pois bem, vamos começar essa aula aqui. Então a gente vai continuar na nossa modelagem. A gente parou, igual vocês viram, nessas equações de tensão e fluxo de estator e de rotor, representadas em alfa beta. Porém, pessoal, nós temos dois referenciais, né? Então vamos para esse slide. Fica muito ruim para uma modelagem se a gente tiver que ficar pensando em qual referencial eu estou representando. Vocês concordam?
ficar tipo tendo que escrever Rzinho lá em cima, apóstrofe, aquela coisa, eu tenho que transportar, depois fazer conta de rotor para estator, aquela coisada toda. Isso é ruim para nossa modelagem. Então, existe uma outra forma de se representar esses dois referenciais em apenas um referencial. Se existir, para nós vai ser maravilhoso. E é isso que eu faço essa pergunta, em outras palavras, aqui. Mostro para vocês os referenciais e falo o seguinte: vamos tentar representar os referenciais alfa-beta e alfa-beta de rotor em um novo referencial. Qual referencial que é esse? O referencial DQ. Lembre-se, vocês lembram da transformada de Park, não é? Ela coloca um referencial e esse referencial, inclusive, ele gira, o que para nós vai ser interessante. Para questões computacionais e tudo mais, isso daí é maravilhoso. E essa figura aqui, ela representa exatamente isso. Olha aqui o nosso eixo, nosso referencial DQ. Eixo direto, eixo de quadratura. Esse referencial, ele gira aqui através de um ângulo θdq. Esse ângulo pode ser fixo, né? Pode ser um valor constante, mas a gente vai ver que a gente não quer deixar ele constante, não. A gente quer que ele varie. Para nós é interessante que ele gire. Vamos representar então alfa beta rotor em cima desse referencial dq e o alfa beta em cima desse referencial dq. Com isso, nós temos o que era dois referenciais em um referencial. Pois bem, vamos continuar. Vocês lembram que eu falei com vocês da questão de você representar no caso, as grandezas medidas em rotor, no rotor, você representa elas lá no estator, para você ter acesso, né, a essas medidas. Você não consegue medir elas no rotor, então você tem que representar elas no estator. Se a quantidade de bobinas do rotor for igual à quantidade de bobinas do estator, ótimo. 1 ampere que circula na bobina lá de rotor vai ser igual a 1 ampere que circula nessa transposição, né, nesse efeito transformador aí. Você vai medir 1 ampere no estator também. Mas e se essa relação não for igual a 1? Se NR for diferente de NS, o que acontece? Pode ser que circule uma corrente de 1 ampere no rotor, só que na hora que eu for medir ela lá no estator, eu não vejo 1 ampere, eu vejo meio ampere. Eu vejo 2 amperes, eu vejo 100 amperes. Isso vai depender realmente da quantidade de bobinas. A quantidade de espiras que tem nessa bobina. E aqui a gente trata isso. Beleza? Eu explico aqui para vocês que o fluxo, né? O fluxo ali gerado pelas bobinas de rotor, ele vai ser a mesma coisa do fluxo lido lá no estator. Isso daqui, se a gente substituir fluxo, é o que? É o fluxo enlaçado sobre a quantidade de espiras. Se a gente faz essas relações aqui, eu tenho que o fluxo enlaçado no rotor, que eu meço no rotor, ele vai ter essa relação de NR, se eu passar o NR multiplicando para cá, NR sobre NS vezes o fluxo que eu meço realmente lá no estator. Só que esse fluxo é o de rotor, eu só estou medindo ele no estator. Por isso que tem lambda R', que é o apóstrofe, né? E lambda R. Não coloquei S aqui não, porque ele não é um fluxo da bobina de estator. Se eu derivo, né, isso daqui, derivada de fluxo no tempo, é o que? Tensão. Então eu posso escrever essa relação para tensão. Ok? Mesma coisa,
eu tenho que a força magnetomotriz, que ela está sendo medida ali no estator, ou no rotor, passar ela pro estator é a mesma coisa. Isso gera essa relação entre a corrente, né, que eu meço no rotor e a corrente de rotor que eu meço no estator, através dessa relaçãozinha aqui. Beleza? Se eu pego, substituo, desenvolvo essa equação aqui de cima, eu vou gerar essa equação aqui de baixo. E eu vou ter uma relação, no meio dela, né, eu vou ter essa relação de IR' sobre IR. Eu tenho essa relação aqui nessa equação de baixo. Se eu substituo isso aqui, eu consigo descobrir uma relação de indutâncias também. Então, uma indutância, um valor que eu meço de indutância lá no rotor, se eu transportar esse valor de indutância para o estator, eu tenho que considerar essa relação quadrática aqui entre as espiras da bobina. Ok? Essa relação é a mesma coisa para as resistências. Por exemplo, de vez de ser indutância, né? Se eu quisesse pegar resistência, eu também teria essa mesma resistência. Essa mesma relação, desculpa. Pessoal, ficou claro isso? Alguém quer que eu repita? Porque aqui é só um adendo que eu coloquei, né? Desses referenciais, já que eu estou passando alfa, beta pro DQ e alfa, beta de rotor pro DQ, eu vou ter que também tratar aquele negócio do apóstrofe. Eu vou passar, vou querer medir as coisas no estator, e não medir no rotor, porque a gente não tem acesso. E aqui eu estou explicando exatamente isso. Tá tranquilo? Eu fiquei um pouco confuso nessa parte. Eu não consegui pegar muito bem como você relacionou essa parte do rotor com a do estator. Como assim que você fala? Naquele primeiro pontinho ali, você pegou aquela relação ali da indutância, né, com o fluxo. Eu não consegui entender muito bem o que você fez ali para comparar a parte do rotor com a do estator. Você está falando isso que eu marquei ou você está falando para a direita aqui? Isso, essa parte da direita. Ah, tá. Beleza. Isso aí eu já tô com a dúvida no slide 5 também. Pode falando. Enquanto isso que eu tô pegando a mesa, aí eu vou esclarecer. Você falou no 6, na verdade, tá no 5 aí. Ah, tá, desculpa. Quando você passa pro referencial DQ, você falou que ele gira também, né? Referencial giratório, né? Ele vai girar, Isso. Aí, no caso, nessa representação aí, gira só o D ou gira o Q lá em cima também? Os dois, eles necessariamente fazem 90 graus. Entendi. Eles são referenciais, tipo XY. Entendi, XYZ. De notação mesmo. Eu quis descer até dúvida da matéria passada, mas fugiu aqui agora. Não, os dois giram. É porque eu não preciso representar esse ângulo reto aqui, né? Porque eles são, digamos, pensa aí, eixo cartesiano, entendeu? XY, você gira o X, você gira o Y também. Show. Professor, eu tava falando aqui, eu fiquei com dúvida nessa parte da esquerda, assim, por que os fluxos são iguais? Aquele primeiro pontinho. É porque o fluxo no entreferro de ar. Aqui é um fluxo no entreferro de ar. Então, no entreferro de ar, digamos, eu não perco o fluxo, né? Ele não some, ele não desaparece. Ele é energia no entreferro. Então, assim, eu medi esse fluxo que passou do rotor para o estator, ele vai ser igual, entende? Tipo assim, o fluxo, vocês lembram? Eu vou ter que abrir a aula antiga. Isso está explicado aqui, ó.
Na matéria passada. Vocês lembram disso daqui que a gente fez? Que a densidade de fluxo aqui se mantém? Sim. Tá vendo? Se por um acaso essa área, aquela região ali é igual, o fluxo também vai ser igual. Entende? Isso daqui não se digamos assim, o fluxo de a densidade de da parte do rotor que passa para o gap de A e do gap de A que passa para o estator, ela se mantém, a densidade de campo, né? Esse B. Só que a nossa região que a gente está analisando é uma área constante. Eu pego um infinitesimal ali, então o fluxo também vai se manter, entende? Ficou claro? É como se eu pegasse e analisasse, estivesse analisando só esse quadradinho. Então é um quadradinho tanto para a densidade de campo do rotor, quanto para a densidade de campo do estator. Se a densidade de campo se mantém e esse quadradinho, a área A, se mantém também, o mesmo valor, então o fluxo tem que ser o mesmo. Beleza. Tranquilo? Sim. Sobre a outra parte lá da esquerda, da direita, desculpa, nós temos nessa aula aqui, ó, variáveis magnéticas. Vamos ver. Porque eu até lembro lá que o indutância seria. Aquele indutância não. Aquele fluxo lá seria N vezes. Aquele lambda seria N vezes o L. Uhum. Só que eu não entendi muito bem aquela parte dos subscritos lá que você relacionou de rotor com o estator. Entendi. Então, aqui tá tranquilo, que o fluxo enlaçado é o número de espiras vezes o fluxo que enlaça uma bobina só, né? Uma espira, desculpa. Sim. Então, nessa daqui, esse dock que ele fica baixando aí é uma bosta. Vamos lá. O fluxo não se mantém, que a gente viu? Sim. O fluxo. Agora, para a bobina, o fluxo que enlaça uma bobina. No rotor, eu estou medindo esse lambda R', é o fluxo de rotor que eu estou medindo no rotor. Sim. Certo? Sobre o número de bobinas do rotor. Isso tudo aqui vai me dar o fluxo de rotor medido no rotor. Perfeito? Sim. Só que o estator ele pode ter mais ou menos bobina, não pode? Sim. Na hora que esse fluxo aqui chega lá no estator, se eu tiver menos bobina, menos espiras, eu tenho menos fluxo enlaçado. É o fluxo de rotor que chegou ao estator. Só que como eu tenho menos espiras no estator, eu vou enlaçar menos fluxo de rotor. Só que eu estou medindo, né, ali no estator, eu estou enlaçando menos fluxo. Então eu tenho essa relação. Ficou mais claro ou ainda não fez diferença nenhuma? Não, agora fez mais sentido. Fez mais sentido? Se precisar eu explico quantas vezes for para vocês entenderem isso daqui, tá, pessoal? Não, agora fez mais sentido, obrigado. Mas pensa, de nada, pensa sempre assim, é o fluxo de rotor, ponto. Agora é o fluxo de rotor, medido onde? No rotor, então eu tenho que levar em consideração o número de espiras das bobinas de rotor. Agora esse fluxo, né, ele chegou no estator, só que é o fluxo de rotor que chegou no estator. Eu enlaço, o fluxo é o mesmo, mas eu enlaço mais ou menos fluxos de acordo com as bobinas de estator. Então, dependendo dessas bobinas, eu tenho
uma relação diferente do fluxo que eu meço com o equipamento lá no estator. Essa parte aqui ficou tranquilo, né? Derivada, se eu derivar, por exemplo, esse lado, derivar no tempo, derivado do fluxo enlaçado é tensão. Primeira lei de Maxwell. Tranquilo? Aqui. Então tá joia. Aqui é a mesma coisa, mesmo critério daqui de cima, só que para outra natureza, né? Precisa explicar alguma coisa daqui ou eu posso passando? Ficou um pouco confuso agora na parte de baixo, onde você aqui juntou tudo isso. Vamos lá. Vamos pegar o fluxo. O fluxo aqui. O que é o fluxo? Em qual parâmetro que eu posso relacionar esse fluxo? Eu posso relacionar ele com indutância e corrente. Concorda? Sim. Então, por definição, indutância é o tanto de fluxo magnético que eu enlaço por ampere de corrente. Então, fluxo é igual a L vezes I. Então, eu só substituir nessa expressão aqui, substituir o LR e R, só que medido no rotor, e LR e R medido no estator. Sim. Perfeito? Então, até aqui está tranquilo. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir qual que é a indutância que eu vou medir lá no meu estator. Quero relacionar, quero esse parâmetro aqui. Então eu passo esse NS multiplicando aqui, né? Em cima, olha só. Tá aqui, o NR dividindo. Eu vou colocar as relações da indutância, né? IR' sobre IR. Vezes essa indutância de rotor, só que medida no rotor. Só rearranjei aqui, dessa forma. Só que o que significa essa relação de corrente? Eu tenho aqui em cima a relação de corrente. Coloca aí IR' sobre IR. Não vai dar NS sobre NR? Não vai? Como é que é? Olha só, tem essa relação de corrente aqui, não tem? Eu conheço ela. Conheço ela de cima, né? Conheço ela daqui, não conheço? Não dá para tirar daqui? Sim. Então eu vou pegar esse IR' sobre IR Agora e tirar aqui qual que é a relação. Agora entendi. Isso, aí vai ficar NS sobre NR. Só que eu já tenho NS sobre NR aqui, né? Então vai ficar NS sobre NR ao quadrado. Não, agora fez sentido. Beleza. Tranquilo? Eu poderia utilizar isso para resistência também. De vez eu substituir aqui no fluxo, na fórmula do fluxo, né? Eu posso substituir na fórmula aqui da tensão. O que é a tensão? Resistência vezes a corrente. Então, vai ser exatamente essa mesma conta, só que aqui vai ser uma resistência. Mas e como que eu vou associar isso com a força magnética motriz? Como assim? Porque você usou aquela relação ali das correntes. Não, mas aqui vai ser o que é tensão? Resistência vezes corrente. Aqui está indutância vezes corrente. Se eu utilizar dessa daqui, vai ser resistência vezes corrente. Eu vou fazer a mesma conta, vai ter esse mesmo parâmetro aqui. Tá certo. Não, beleza. Ficou claro? Sim, agora ficou claro. Então tá. Beleza, valeu. Falou. Então vamos continuar. Para que a gente está trabalhando essa coisaiada toda? Para no final simplificar, tá, pessoal? Às vezes você fica perdido assim, por que eu faço isso tudo? Mas vai simplificar. A gente vai simplificar essas equações. Só que a gente precisa representar, né, em um mesmo referencial, coisa que a gente vai fazer e vai sumir com esse R sobrescrito aqui, em todas as grandezas de rotor.
E a gente vai representar tudo que é medido no rotor, medido no estator, vai sumir com esse apóstrofe. Então, por isso que a gente escreve, eu coloquei essas relações claramente aqui para vocês, que a gente vai utilizá-las lá na frente algumas vezes, tá? Então, eu peguei um slide, vamos explicitar o que significa tudo isso. Agora, realmente, que a gente começa a nossa modelagem. Aquilo ali era uma preparação, né? Vamos fazer o seguinte, vamos representar primeiro o nosso referencial alfa beta no dq. Então todas as grandezas de estator, né, são representadas nesse referencial alfa beta. Então a gente vai representar essas grandezas agora em dq. Como é que é a fórmula lá da transformada de Park? A tensão de estator, nesse caso, em dq, né, em Park, é a tensão de estator em Clark, que a gente obteve na aula passada, vezes essa rotação aqui, ó. Essa rotação, isso daqui é um ângulo inicial do vetor de Clark. Se não tiver, ele vai ser zero. E isso daqui é o ângulo do vetor de Park. Vamos ver esses ângulos aqui, ó. Clark não tá rotacionado? Ele não tem rotação nenhuma. Olha só. Ele está bem alinhado com o x e o y, né? Então, o θ alfa beta ali, esse ângulo θ alfa beta, ele vai ser zero para o nosso estator, né? Para o nosso referencial de Clark, de referencial alfa beta. Então ele vai ser zero. Então vai ter realmente só esse menos θdq, que é o ângulo de giro do próprio vetor, do próprio eixo dq, eixo coordenado aqui dq, beleza? Vai ter só esse daqui, não vai ter nada inicial desse alfa beta. Então eu substituo, né, o que a gente tem, o que a gente conseguiu na aula passada aqui dentro, e começo a fazer conta. Isso daqui, esse termo vezes E elevado a J menos E elevado a menos J θ dq, e esse termo da derivada do fluxo de estator vezes E elevado a menos J dq. Tenho esses dois termos. Vocês conseguem enxergar, vocês lembram da transformada de Park? Que fazendo isso daqui, ó, esse termo IS alfa beta vezes E elevado a menos J dq é o próprio vetor espacial de corrente de estator em dq. Vocês lembram? Isso é claro para vocês? Porque a gente já achou um termo. Esse é o primeiro termo que a gente acha. Agora nós temos que achar o resultado dessa outra multiplicação. E eu chamei esse termo de termo 1, porque a gente tem que resolver ele. Eu não posso, pessoal, virar e colocar esse exponencial dentro da derivada, porque isso daqui não é uma constante. Esse E elevado a menos J θ dq não é constante. Vocês lembram que eu falei que esse dq vai variar no tempo? Se fosse constante, maravilha, eu poderia ter colocado ali, aqui dentro da expressão, mas ele não é. Então a gente tem que avaliar o que significa, que resultado que produz esse termo 1. E esse resultado ele está calculado aqui, ó, nesse outro slide. A gente vai ver o que gera isso, né? Vamos, antes de vir para o slide seguinte, no slide 9, vamos ver. Isso daqui é muito uma derivada de um termo vezes um segundo termo. Se a gente pega, lembrem-se lá da derivada de um produto,
A derivada de A vezes B é igual à derivada de A vezes o B mais a derivada de B vezes o A. Vocês lembram disso? E é exatamente isso que a gente vai fazer para poder achar esse termo 1. Se a gente pega a derivada desse fluxo de estator em alfa beta vezes o E elevado a menos J θ dq, eu vou ter a derivada do fluxo vezes o termo, segunda parcela, né, desse produto, mais o fluxo vezes a derivada desse giro, da exponencial de menos J dq. Esse daqui é o próprio termo 1 que a gente está querendo saber o valor dele. E os outros termos, esse termo 2 e esse daqui, a gente consegue obter o resultado dele muito mais fácil. Então, só isolando, né? Tendo esse dado e esse dado, a gente isola isso daqui e substitui na equação 5, que a gente vai ter a tensão de estator representada num referencial dq. É exatamente isso que eu fiz. Isso daqui, notem que lambda do estator, né, o fluxo enlaçado do estator no referencial alfa beta, vezes essa rotação do eixo dq, vai dar o próprio fluxo de estator no referencial dq. Isso que por definição é transformado de Park. Agora esse termo 2, ele está avaliado aqui, ó. Então, eu pego o fluxo e derivo essa rotação, né? Isso vai, a derivada de E elevado a menos J θ dq vai ser o próprio E elevado a menos J θ dq vezes derivada de menos J θ dq. Menos J é um número imaginário, né? O θ dq é um ângulo. Se eu derivo uma posição angular, eu vou ter uma velocidade angular. Essa velocidade angular é a minha velocidade de giro, né? Ômega E, velocidade elétrica. Com isso, pessoal, eu tenho o segundo termo, tenho esse daqui, consigo isolar o primeiro termo. Substituo na expressão 5 e eu obtenho a minha tensão de estator no referencial dq através da expressão 8. Notem que até essa parte aqui, né, essas duas primeiras parcelas, elas são exatamente semelhantes ao alfa beta. Porém, o referencial dq ele não está girando, então eu tenho uma parcela de fluxo que contempla a quantidade que ele está girando. Certo? Depois vejam, não é difícil, tá aqui já apresentado para vocês, vejam com carinho o que eu fiz aqui, ou se quiser eu dou uma paradinha aí de 1 minutinho, analisa, vê se tem dúvida. O que vocês preferem? Quer que para aqui de uma vez, vocês vejam se tem dúvida aqui? Eu prefiro analisar depois com mais calma e qualquer coisa tirar a dúvida primeiro e marcar depois. Beleza. Então, seguindo, aqui é só manipulação matemática, tá, pessoal? Uma manipulação matemática que gera um resultado. Gerou essa parcela a mais em dq aqui. Vamos fazer... Nós temos daqueles quatro equações que a gente obteve na aula passada, né? Como resultado final. Nós já mapeamos a primeira. Agora a gente tem que mapear a segunda. Qual que é essa segunda equação? É a do fluxo enlaçado no estator. Então, o fluxo enlaçado no estator no referencial dq, né, vai ser o fluxo enlaçado no estator, lá representado no referencial alfa beta. Isso daqui a gente obteve na aula passada, né? Está representado na equação 2, vezes aquele giro do referencial dq. Então, fazendo as contas, né? Substituindo
isso daqui, lá, eu vou ter essa expressão 9. Beleza? A gente pode perceber que o vetor espacial de corrente de estator em alfa beta vezes o giro no espaço, né, por um ângulo θ dq, é a própria definição transformada de Parker. Então a gente já obtém aqui o vetor espacial da corrente de estator em dq, né? Agora vamos para a segunda parcela. Aqui, pessoal, nós temos aquela indutância mútua vezes a relação NR sobre NS. Isso aqui nada, só copiei, né, da equação. Agora vem o termo, esse termo aqui. Vamos analisar. Deixa eu pegar minha... Voltei na equação, equação 2, beleza? Eu vou só digitar esse termo aqui, ó. Só desenhar isso daqui no software. MNR sobre NS é elevado a J θr e R alfa beta R apóstrofe. A gente não multiplicou a gente não rotacionou esse referencial. Esse referencial ele foi rotacionado por essa quantidade aqui, ó. Vou digitar. Então, é J0 menos dq. Então, isso daqui vai dar exatamente aquilo que vocês estão vendo, que é MNR sobre NS. Vou unir essa parcela, né, com essa parcela aqui, ó. Eta é a J θ R menos θ dq. Joia? Então é isso daqui que a gente produziu. É só porque às vezes vocês podem ficar confusos. Aqui tem 0 graus, mas aqui está θr. Mas é porque θr já existia nessa equação de fluxo em alfa beta, tá? Pessoal, nota uma coisa. Isso daqui é exatamente esse termo é elevado a J, θr menos θ dq, é exatamente a quantidade rotacionada do referencial alfa beta de rotor para o referencial dq. Vamos ver essa constante? Vamos avaliar isso daqui, essa rotação? Ela está escrita para vocês aqui. Se eu quero transportar esse alfa beta rotor para o dq. Qual que é a quantidade que eu tenho que rotacionar esse vetor? É o θr menos o θ dq, ou seja, é exatamente essa quantidade que eu tenho que rotacionar para colocar ele em cima do referencial dq. Beleza? Então, aquilo ali é exatamente, aquela parcela toda aqui, ó, é exatamente o vetor espacial de corrente de rotor
no referencial dq. Só que notem uma coisa, esse vetor, né, em dq, esse vetor espacial de corrente e rotor em dq, ele está sendo medido no rotor. Se eu fosse transportar esse valor, se eu fosse transformar esse valor, a máquina elétrica rotativa, ela é um transformador, tem primário e secundário. Se eu fosse transformar isso, eu seguiria essa relação aqui, ó. Certo? Isola o IR aqui, ó. IR é igual a NR sobre NS, que passa dividindo, né? Vezes esse IR medido no rotor. E é exatamente isso que a gente percebe nesse trecho. Por isso que eu coloco isso aqui embaixo. Então, pessoal, esse resultado aqui de baixo, ele já é a forma final e é muito bacana para nós. Quer dizer que nós temos um vetor de corrente do rotor representado no mesmo referencial do vetor de corrente de estator. Todos eles agora estão no referencial dq. Porém, agora eu consigo medir no estator essas duas grandezas. Eu consigo medir qual que é a corrente que circula lá no rotor e qual que é a corrente que circula no estator. As duas, né, se somam, sobrepõem aqui, e eu tenho acesso a elas no estator da minha máquina, na parte parada, onde eu posso colocar equipamento para medir. Bacana? Ficou claro? O raciocínio é esse. E a gente vai fazer a mesma coisa para a tensão de rotor, que estava sendo representada em alfa beta, né? Agora a gente vai passar ela para o dq. E ela estava sendo medida no rotor. Agora a gente vai colocá-la sendo medida no estator. Então, se eu pego a minha equação 3, né? Até aqui para vocês, a que a gente obteve lá na aula passada, aplico a transformada de Park nela. Olha aqui a definição da transformada de Park. O que eu obtenho? Vamos voltar. Vocês lembram? Está escrito aqui, né, para vocês, que esse θ alfa beta aqui era igual a 0 para as grandezas de estator. Por quê? Tá vendo? O alfa beta não está rotacionado. Ele está colocado em cima aqui do eixo x, y. Agora, isso é diferente para as grandezas de rotor, né? Esse alfa beta, ele está rotacionado. Ele está rotacionado de quanto? θr. Ou seja, meu alfa beta de rotor, ele está rotacionado de quanto? θr. Eu tenho que levar isso daqui em consideração lá nas nossas contas, tá bom, pessoal? Substituindo essa expressão, essa tensão de rotor em alfa beta que a gente obteve na aula passada, e rotacionando ela pela quantidade que deve ser rotacionada, né, que vai dar isso daqui, eu obtenho novamente esses dois termos. Notem que é exatamente a mesma coisa, ó. O vetor de corrente de rotor em alfa beta é representado, né, em alfa beta de rotor e medido no rotor. Se eu pego e rotaciono ele para o dq, eu vou ter o meu vetor de corrente de rotor no referencial dq, só que ele ainda está sendo medido no rotor. A gente vai tratar essa parcela, essa transformação daqui a pouco. Mas é exatamente o que a gente viu para o estator, só que agora para o rotor. A expressão é a mesma. E essa outra parcela, que eu também chamei de termo 1, né? Ela tem que ser resolvida. E ela é resolvida exatamente da mesma forma que foi resolvida para o estator. Eu considero a derivada de um produto. Aí eu tenho esses dois termos, a derivada de um produto.
isolo esse termo aqui, né? Esse termo vai ser esse menos esse. E nisso dá para substituir aqui em cima, para eu ter meu resultado. Beleza? Com isso, galera, nós temos a nossa tensão, nosso vetor espacial de tensão de rotor, representado no referencial dq, só que medido, né, ainda está sendo medido no rotor, é igual a essa parcela mais essa parcela. Isso daqui é muito semelhante ao resultado que a gente tinha para alfa beta, só que como agora está em dq e o eixo, no caso o referencial dq rotaciona, eu adiciono essa parcela aqui, né? As contas adicionam isso daqui para mim. J, que multiplica ômega E menos ômega R, isso tudo vezes esse vetor de enlace de fluxo de rotor, representado no referencial dq, só que medido no rotor. Fica cansativo, né, para mim e para vocês falar todos esses termos todas as vezes, mas notem que isso tudo faz diferença, então eu preciso falar. Pessoal, dúvidas até aqui? Tá tranquilo? Beleza. O que falta para a gente finalizar essa expressão? Tirar essa bosta aqui do apóstrofe, né? A gente não consegue medir lá no rotor, então vamos medir no estator. Como é que eu transformo a tensão que eu estava medindo no rotor para a tensão que eu estou medindo no estator? Olha aqui a relação. Então, eu não vou ficar voltando nesse slide 7 não, tá, galera? Depois vocês voltem com mais calma. Aí vocês vão ver. Eu vou usar amplamente agora esses termos aqui, ó, lá naquele slide que a gente estava. Ok? E utilizando, se eu multiplico essa equação toda por ns sobre nr, eu vou precisar desenhar isso daqui, ó. Ficou mais fácil. Vou só copiar a equação 3 aqui, tá? E só para eu copiar, a gente só está trabalhando com dq. Eu vou omitir dq por enquanto, tá? Não vai precisar para cá não. Só você já tem a equação expressa com os termos dq tudo certinho, só para a gente agilizar. Então, tensão de rotor medida no rotor é igual a resistência de rotor IR rotor deixa um espaço aqui mais deixa um espaço também delta dr mais j ômega e menos ômega r ômega r. Deixei esses espaços aqui para a gente fazer essa multiplicação. Vou multiplicar essa equação inteirinha aqui por ns sobre nr, tá? Então, vai ter um termo ns sobre nr
NS sobre NR, NS sobre NR e NS sobre NR. Então multipliquei isso tudo aqui. Aqui é uma multiplicação, deixei espaço de propósito. A gente vai ver, a gente olhando aquele slide 7, né? A gente percebe que esse termo todinho aqui, ó, ele é a tensão, ele tira esse apóstrofe, né? Ele transporta o valor que é medido no rotor para o estator. Então eu posso remover esse apóstrofe. Só olhar lá no slide 7 que vocês vão ver essa relação. Agora, ótimo, isso daqui está fechado. Agora vamos ver esse termo aqui. NS sobre NR é um valor constante. Se ele é constante, ele pode entrar sem problemas na derivada. Se vocês verificam na equação 7, no slide 7, vocês vão ver que eu também posso tirar esse apóstrofe, porque NS sobre NR vezes o lambda R' vai dar o lambda R apenas. A mesma coisa aqui, ó. Vou tentar passar isso daqui para cá. Aqui. NS sobre NR vezes o lambda R', que eu esqueci do linha aqui. Isso tudo vai me dar exatamente o lambda R, sem o apóstrofe. Beleza? Agora nós temos uma coisa aqui, né? Lembre-se que a resistência tinha que ter algum termo ao quadrado para eu tirar, né? E faltou também um termo, aqui uma relação NS sobre NR, NR sobre NS, alguma coisa assim, aqui para eu tirar esse apóstrofe do IR. Então, se eu multiplico, vamos voltar na cor azul. Se eu multiplico por NS, só esse termo aqui, ó, é a mesma coisa que multiplicar por 1, olha. Vou fazer isso ali, tá? Vou multiplicar, colocar esse termo aqui dentro. Isso daqui vai ficar o quê? Ao quadrado, e isso daqui vai ficar assim. Essa parte é exatamente o RR, tirei o apóstrofe, e essa parte é exatamente o IR, tirei o apóstrofe. Depois confiram essa conta, tá? Tá escrito aqui para vocês, tá tudo indicado, só conferir lá no slide 7. Com isso, pessoal, representamos mais a nosso terceiro parâmetro de 4, né? Tudo no referencial dq e tudo medido com referência no estator, né? Com medição no estator e não medição no rotor. Isso é interessante demais, é muito útil. Para finalizar, então, a gente faz a mesma coisa para o fluxo de rotor. A gente tinha o fluxo de rotor em alfa-beta, representado no alfa-beta de rotor, né, no referencial de alfa-beta de rotor, e medido no próprio rotor. Se eu rotaciono isso daqui, faço a rotação dele para o eixo dq, eu vou ter o resultado aqui da equação 15.
sei porque que eu abri. Então eu vou ter a minha indutância de rotor, medido no rotor. Esse termo todinho aqui, percebam que é a rotação desse meu vetor de corrente de rotor em alfa beta para o eixo dq. Então eu vou ter exatamente esse termo aqui de baixo, só que ele ainda está sendo medido no rotor, coisa que a gente vai resolver aqui na equação 16. E esse segundo termo da equação 15, né? Notem que essa parte é exatamente o nosso vetor espacial de corrente de estator em alfa beta, né? Rotacionado para o eixo dq. É o que está representado aqui embaixo. Beleza? Para eu tirar esse apóstrofe, e obviamente, né, esse apóstrofe aqui, e esse daqui também, eu faço aquelas relações de novo, né? Eu vou multiplicar toda essa equação 15 por ns sobre nr. Então, eu vou ter ns sobre nr vezes esse termo. Isso daqui vai dar exatamente o fluxo de rotor representado em dq e medido no estator. Esse segundo termo, vou pular esse primeiro, né? Esse segundo termo está representado aqui. Eu não multipliquei por ns sobre nr, corta com nr sobre ns, vai ficar 1, né? Então vai ser m vezes o vetor de corrente de estator representado no referencial dq. E esse primeiro termo vale daquela mesmo raciocínio que eu mostrei aqui para vocês, ó. Ok? A gente vai fazer a mesma coisa. Eu multiplico de novo por ns sobre nr e nr sobre ns para dar 1, para não modificar essas relações. Com isso eu consigo achar a minha indutância de rotor, só que medida no estator, e o meu vetor de corrente rotor medido no estator, representado no referencial dq. Com isso, galera, nós finalizamos a aula de hoje mostrando nesse último slide, né, o nosso modelo que a gente obteve até agora. Então, nessa parte da modelagem, nós conseguimos representar os vetores espaciais de tensão, de estator e de rotor, bem como os fluxos de estator e de rotor, todos eles em um único referencial, que é o dq. Não tem mais alfa beta, não tenho que preocupar se é alfa beta de rotor, se é alfa beta de estator, não tenho essa preocupação mais. E todas as medidas de rotor estão com aquele efeito transformador, né? Eu não estou medindo elas no rotor, eu estou medindo elas no estator. Então a gente fechou a nossa aula com essas 4 expressões que a gente vai utilizar para continuar a modelagem. A partir daqui as coisas ficam mais simples de serem resolvidas, né? Porque está tudo no mesmo referencial e tudo medido no estator. Certinho? Galera, eu falando fica muito cansativo ler, mas eu preciso falar para te mostrar qual termo que eu estou mexendo e tudo mais. Às vezes vocês estudando sozinho, né, fica mais tranquilo, que não fica repetitivo esses termos falados. Mas em geral deu para vocês entenderem a dinâmica que a gente tratou, como é que a gente tratou isso. Os pormenores, é óbvio que vocês têm que pegar o slide e desenvolver o que eu desenvolvi ali, para vocês verem o que acontece em cada coisa. Tomar cuidado com os detalhezinhos, né? Vai conseguir chegar nas expressões que eu cheguei. Mas a dinâmica, o porquê que a gente fez isso,
Ficou claro para todo mundo? Alguém quer que eu repita alguma parte? Fica à vontade para considerações. Tá joia. Vitor e Ítalo também tá tranquilo? Tranquilo, né? Então tá joia. Na verdade, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Eu acho que eu sanei na multiplicação, mas só para confirmar. Quando você faz a multiplicação do NR sobre NS, né? Ali. Que eleva ao quadrado e o outro termo aparece um NR sobre NS. Isso. Aqui? Isso, nessa área. Você multiplica toda a equação ou só esse termo pequeno? Não, só esse termo pequeno. Porque é como se eu estivesse multiplicando por 1, né? Isso daqui é 1. Tá, entendi. Então eu posso Mas aí não tinha proporcionalidade da equação, não? Não. Na verdade não precisa ter, né? Não, precisa. Claro que precisa. Mas eu não modifico, né? Esse termo vezes 1 é ele mesmo. Vamos pegar só esse... O ao quadrado. O ao quadrado. Tá, vamos lá. Vou pegar só esse termo aqui, tá bom? Não vou apresentar todo o resto, não. Eu não peguei a equação e multipliquei por NS sobre NR? Certo? Então vamos lá. Aquele único termo, ele vai estar aqui, ó, NS sobre NR vezes RR, linha, né? Vezes IR, linha. Certo? Então eu só peguei esse termo aqui, depois que eu multipliquei por NS sobre NR, a equação toda. Certo? Então vamos lá. Se eu pego e multiplico por 1, vai fazer diferença? Não. Então eu vou multiplicar, mas só vou finalizar aqui, tem problema? Não. Porque aí fica bem tranquilo. Até às vezes para os meninos, né, que não estão assistindo depois. Mas se eu multiplico por NS sobre NR vezes NR sobre NS, eu estou multiplicando por 1. Certo? Então, a única coisa que eu estou fazendo o primeiro termo é ao quadrado e o segundo fica. Exato. E esse daqui, ó. Isso. Show? NS. É que como o termo estava separado, eu fiquei assim... Isso. Por isso que eu até transportei para cá, porque fica mais fácil de entender. Então você tem um termo e outro termo que eu posso tirar agora o apóstrofe. Beleza? Show de bola. Só essa dúvida? Não, é só isso não. Então tá joia. Mas assim, não deixem de fazer esses pormenores, façam isso uma vez na vida. Não vai, tipo assim, não vai ser prova, a gente provavelmente não vai ter prova, continuar com os trabalhos, né, igual eu propus. Mas é interessante fazer isso uma vez que você vai ver, às vezes um negócio que você acha que você entendeu, e você não entende, na hora que você está fazendo ali que você vai perceber isso. E se tiver dúvida, pode me perguntar nas próximas aulas, não tem erro nenhum, tá bom? Tranquilo. Aí pessoal, se vocês não tiverem nenhuma consideração, agradeço a presença de vocês. Semana que vem a gente tá junto aqui e eu continuo fazendo essa modelagem. Vou só falar uma coisa. Com isso a gente fechou dentro dessa modelagem toda a parte eletromagnética. Com essas 4 equações em DQ, a gente finaliza a parte eletromagnética dessa modelagem inteirinha. Na aula que vem, a gente vai pegar essa parte eletromagnética que a gente desenvolveu aqui e a gente vai colocar a parte mecânica junto. Então a gente vai, no final da aula que vem, conseguir chegar numa equação
de torque eletromagnético em função das correntes de alimentação do motor. O que é maravilhoso para nós, né? Se eu quero controlar o meu sistema, se eu alimento ele daquela forma, poxa, eu controlando a minha alimentação, eu controlo o torque que eu tenho na ponta do meu eixo. E é isso que a gente está querendo. Aí a gente finaliza a modelagem e vai pro MATLAB. Mas aí é assunto que vem. Fiquem com Deus aí, pessoal. Obrigado pela presença e até semana que vem. Boa noite pra vocês.